Paz do Senhor, graça e paz. Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. E é maravilhoso quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós e entendemos o porquê que Deus permitiu que a palavra chegasse até cada um de nós, porque, como a palavra diz, hoje nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E como Ele nos amou, nós podemos hoje desfrutar da presença do Senhor. E quando a tia P estava aqui contou a história de Zaqueu, aquilo que Zaqueu experimentou da presença de Deus, e aí falou por que nós estamos de amarelo. Por causa das ruas de ouro, por causa do céu. E eu vou pedir o Breno, ele vai colocar uma música, um louvor. Talvez muitos de vocês não conheçam, porque essa música ela é um pouquinho antiga. Só um pouquinho, gente. Mas ela fala exatamente sobre o céu. Algumas pessoas acham que nós deveríamos cantar esse tipo de música apenas nos enterros, mas eu sou contra. Eu acho que esse tipo de música nós temos que cantar todos os dias. Primeiro, para trazer à nossa memória o que nos dá esperança, de que nós temos uma pátria celestial que nos aguarda. Você crê nisso? Porque se você não crê, eu falo para você, hoje é o dia de você passar a acreditar nisso, porque isso é real. O céu não é uma história de carochinha apenas para a gente enganar as crianças. Quando nós falamos sobre o plano de salvação e quando nós falamos do céu, que tem ruas de ouro, não é porque para a criança, gente, tem ruas de ouro, e aí a criança ficar animada. Mas é para que cada um de nós, enquanto servos do Senhor, crendo na palavra, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos fortalece, crendo na palavra de Deus, nós possamos entender que o nosso lugar não é aqui, mas o nosso lugar é na pátria celestial. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar.
céu, lindo céu. Eu vou morar nesse lindo céu. O que nós queremos deixar para você nesta manhã, que essa mensagem já tem sido pregado a você desde que você era criança aqui na igreja. Você que não veio quando você era criança, mas independente da idade que você tinha quando você chegou aqui, você tem ouvido que você precisa ter uma vida de santidade na presença de Deus para ir morar no céu, lindo céu. As mansões celestiais, todas feitas por Deus, Ele tem prometido. Lembra quando Jesus falou? Vou preparar-vos lugar. Então, se nós cremos na Bíblia e cremos na palavra de Deus, nós sabemos que esse local, ele é real. Se eu tenho dúvidas de que esse local existe, eu também tenho dúvida de que Jesus morreu na cruz. Eu também tenho dúvida de que, o que eu estou fazendo domingo de manhã na igreja? Por que eu leio a palavra? Porque se eu não creio que o meu Jesus foi morto na cruz e ressuscitou, e hoje vivo está sentado à direita do Pai, e que um dia eu estarei com Ele lá no céu, de que me adianta estar lendo esta palavra e que me adianta estar vindo à casa do Pai? É interessante que, não por coincidência, mas 3 pessoas já falaram comigo alguma coisa sobre a obrigatoriedade de estar na casa do Pai. E eu queria dizer a você, queridos, que se você está aqui obrigado, a porta está aberta, você pode ir embora, porque ninguém é obrigado a estar na casa do Pai. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, porque quando nós servimos a Jesus, quando nós escolhemos estar na presença do Senhor e escolhemos viver na presença do Pai. Zaqueu, ele estava na árvore. Jesus já conhecia ele, como a tia P falou aqui, Jesus conhece você e sabe exatamente quais são as suas necessidades. Se por um acaso você ainda acha ou pensa que você é obrigado, você não é obrigado. Você faz uma escolha. Muitas pessoas perguntam por que nós não batizamos a criança quando ela ainda é pequena. Porque nós queremos que a criança, mesmo que seja criança, nós já tivemos algumas crianças aqui na igreja que tomaram a decisão com 6, 7 anos e queriam se batizar com 6, 7 anos. E nós simplesmente esperamos mais um pouco para que ele tivesse convicção, muita convicção daquilo que ele queria. Eu mesmo tive o privilégio de estar com alguns de vocês que aconteceu isso, e também na minha casa. Eu tenho na minha família pessoas que são presbiterianos. Presbiterianos, eles batizam a criança quando é pequena, quando é bebê. Mas ela precisa depois, quando ela tem uma idade junior para adolescente, tomar uma decisão e ir frente da igreja, e aí eles chamam o que é a profissão de fé. Por quê? Porque o papai ou a mamãe empurraram ele e ficaram com o pé assim nas costas dele, enquanto ele está lá falando? Não, porque ele tomou a decisão, ele fez a escolha de fazer a profissão de fé. E você também, querido, precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha, se você quer amar ao Senhor, se você quer viver na presença de Deus. O texto que o Ministério Infantil escolheu como divisa é um texto, vamos dizer assim, não vou dizer pesado, porque nada na palavra de Deus é pesado. Mas é um texto sério. Porque quando nós nos deparamos com esse tema, Jesus construindo vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Jesus construindo vida.
Jesus, ele não remenda. Jesus, ele não dá um jeitinho. Jesus, ele constrói, porque ele faz tudo novo. Lembra que alguns domingos atrás eu falei sobre que Nicodemos, quando ele chegou até Jesus, ele achou que as riquezas seriam suficientes para ele estar no céu, ou o cumprimento formal de todos os mandamentos. Então, não, eu cumpro os mandamentos. Se eu cumpro os mandamentos, é suficiente. E aí Jesus fala, cai na real, tá? Não adianta você ser bonzinho e fazer de conta que sou eu. Não. Você precisa nascer de novo. Mais uma vez eu vou dizer para você hoje que está aqui e você que está em casa, você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, não tem como Jesus construir a vida. Sem nascer de novo, não há como pensar que, quando nós usamos a palavra construir, e vamos lá no dicionário, diz que construir é criar algo, é fabricar, é produzir. Quando eu construo, eu edifico. Quando eu edifico, eu estou erguendo. A sua vida, querido, ela está sendo erguida. Ela está sendo construída dentro dos valores do reino, dentro daquilo que Jesus tem para a sua vida. É interessante que há 2 meses atrás, nós estivemos ouvindo a cada domingo sobre o tema Jesus, isto que é viver. Jesus, isto que é viver. E eu falei aqui para vocês que quando eu tomo a atitude de entender que Jesus, com Jesus, isto é que é viver. Opa, está todo mundo vivo aí? Glória a Deus por isso, né? Porque se você tivesse morto, tivesse respondendo, provavelmente alguém ia correr aqui, não sei quem, né, na frente, mas teria alguma coisa errada. Então eu estou vivo, eu não estou vivo apenas porque o meu coração bate. Eu não estou vivo porque enquanto o meu coração bate, ele passa todo o sistema circulatório, o sangue vai passando por todo o meu corpo e permite que eu esteja de pé, que eu esteja em plena consciência. Mas eu estou vivo porque Jesus vive em mim. E como Jesus vive em mim, eu vivo plenamente aquilo que Deus tem para mim. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Esta primeira carta de Pedro, o apóstolo, ele oferece esperança aos cristãos perseguidos. Porque naquela época, né, tinha perseguição. Eu não sei por que algumas pessoas acham que no Brasil nós temos perseguição. Porque não tem noção do que é realmente uma igreja perseguida. As crianças oraram aqui pela Coreia do Norte. Isso é igreja perseguida. Porque não podem falar de Jesus, não podem ler a Bíblia. Isto é, eu coloquei um vídeo uma vez no grupo de mulheres, depois coloquei no grupo de líderes, eu não sei quantos viram, mas alguém falando que lá no Oriente Médio, onde ele está, era uma Bíblia que foi arrancadas as páginas, jogadas ao vento, e quem pegou? Pegou. E aí a página que ele pegou, ele pôde então ler. E aí ele ficava assim. E a proposta era, decore, porque na próxima reunião você vai falar um texto, você vai falar outro, você vai falar hoje. Se fosse em nossos dias, será que nós conseguiríamos hoje? Vamos falar o livro de João. Quem começa? Será que nós íamos conseguir fazer isso?
ou a nossa comodidade está tão grande que nós não nos preocupamos, porque afinal de contas nós temos a Bíblia a hora que a gente quer, da maneira como a gente quer. Eu posso até escolher se eu quero capa rosa, capa branca, capa preta, se eu vou usar a Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia de estudo, se eu vou comprar na lojinha mais próxima ou pela internet, porque agora é super fácil de comprar pela internet. Então, eu tenho uma facilidade de ter acesso à palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que esta facilidade precisa produzir em nós uma maior vontade de conhecer a palavra, de ouvir, ler a palavra, estudar a palavra, para que nós possamos aproveitar. Pedro, quando falou ali com aquele povo, ele estava dando esperança aos cristãos perseguidos e ele estava orientando com instruções práticas. Mais uma vez, voltamos à questão da praticidade. Eu preciso ter prática na vida com Deus. Isto é que é viver. Eu preciso viver uma vida consistente com o seguir a Jesus. Isto é que é viver. Abriu a sua Bíblia, conseguiram achar 1 Pedro 2? É fácil, né? Todo mundo sabe onde se encontra 1 Pedro 2. Graças a Deus por isso. Aí, 1 Pedro 2, eu vou ler do 1 ao 5. Não se preocupem, mas eu vou lendo um versículo por cada vez. Tá certo? E ele diz assim, o primeiro versículo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Uma vez que nós recebemos a palavra permanente de que a salvação dos últimos dias havia chegado, eles não deveriam ser como as pessoas que seguem os caminhos do mundo, o caminho do mundo ímpio, o caminho do mundo odioso. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas ele pode voltar hoje. E hoje eu preciso estar pronto para receber o meu Senhor. Você está pronto? Se Jesus chegar hoje, você está pronto para ir com ele? Se Jesus chamar a igreja hoje, você está em condições de subir com o Senhor? Ou você não sabe? Então eu vou dizer para você, querido, em nome de Jesus, receba esta palavra que transforma, essa palavra que constrói, para que você vá para o céu junto com o Senhor. Quando ele diz que despojando-vos, você pode dizer, nossa, que palavra difícil, né? Mas despojar é a mesma coisa que deixar, de abandonar. É essa a proposta de Pedro. Gente, para de viver na maledicência, malícia, maldade. Essa malícia, essa maledicência aqui, tanto é aquela pessoa que apenas pensa em fazer algo, como é aquela pessoa que realmente faz alguma coisa contra o outro. Não fale mal do seu irmão. Não fale mal da sua amiga de colégio. Não fale mal do seu primo, da sua prima, da sua tia. Não tenha maledicência e maldade na sua boca e na sua língua, mas peça misericórdia ao Senhor, para que você pare de fazer isso. Pedro, ele não estava falando uma coisa teórica, ele estava falando uma coisa prática, porque ele sabia que no meio havia pessoas fazendo isso. Graças a Deus isso não acontece aqui. Nós não temos isso, né? Pela graça de Deus. Amém? Amém. Mas Pedro sabia que tinha no meio deles, então ele fala, olha gente, deixa disso, abandona isso, tira toda a maldade do meio de vocês, tire toda a maldade do coração de vocês, hipocrisia. Jesus falando aos fariseus, falou, olha,
Parem de ser hipócritas, porque vocês são igual a túmulo caiado. Do lado de fora está bonitinho, limpinho, mas por dentro está podre. Misericórdia, Jesus. Nós não podemos viver como túmulos caiados, que do lado de fora nós estamos bonitinhos. Todo mundo toma banho, graças a Deus por isso, né? Toma banho, se arruma cabelo, vem com uma roupa bonitinha e tal, aí está tão bonitinho. Mas não abre a boca não, porque se abrir a boca só vai sair coisa ruim. Nós não podemos viver isso. Não é uma realidade que cabe a nós. Nós precisamos falar palavras que edifiquem. Nós precisamos falar um com o outro sobre o que Jesus propõe para a gente, que a nossa vida seja construída. Pedro, ele usa palavras que expressam atitudes para esconder as más intenções, vontades, sentimentos ruins contra outra pessoa. Eu não posso ter isso se eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem. É uma ação voluntária que traduz o novo nascimento. Lembra que eu falei? É nascer de novo. Se eu nasço de novo, tudo, a língua, os pensamentos, o bolso, tudo meu é novo. Se tudo meu é novo, eu vivo de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você crê nisso? Versículo 2: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Não é, se der, deu. Se não der, não tem problema não, imagine. Vai chegar domingo lá, a pastora vai falar mesmo, a tia Roberta vai falar, o tio Wendel vai falar, a Zezé vai falar na MCM, a tia Eliane vai falar nas Mensageiras. Para que eu tenho que me preocupar? Para que eu tenho que ler? Alguém algum dia vai falar. A palavra diz que desejai ardentemente. Quando eu desejo algo ardentemente, qualquer coisa, eu estou ansioso com todo o meu ser por aquilo. Eu estou ansioso pela palavra de Deus. A minha alma suspira como a corça suspira pela água. Você já ficou sem beber água? A gente se sente mal, não sente? Né? Então a corça, ela suspira, ela quer, ela deseja. Eu preciso desejar ardentemente. Isso é intenso. Eu preciso experimentar a palavra, eu preciso saborear a palavra, eu preciso ter vontade de experimentar. E você já viu um bebê mamando na sua mãe? Ele mama assim, meio de lado, sem vontade, o leite escorrendo aqui, porque ele só está pegando um pouquinho, assim, com uma cara. Eu já vi criança fazer nojo, a primeira vez de pegar o bico. Mas logo depois ele esquece qualquer tipo de nojo, porque ele quer mesmo é mamar. E ele deseja ardentemente, e ele suga o máximo, as mães que o digam, o máximo que ele pode, porque ele está com vontade. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui, querido? Tenha vontade de você buscar a verdade de Deus. Não é apenas para aprender e preencher currículo. Não é apenas para dizer, eu já conheço. Então eu decorei, eu já sei. Não, é para você viver aquilo que a palavra está dizendo. Ele fala do leite espiritual. Para que deseja o leite espiritual? Para que vos seja dado crescimento para a salvação. Não é apenas para passar. Não é apenas. Mas é para que você cresça, cresça, cresça. Lembra daquele cântico, aquele corinho antigo, louvor, né? Lê a Bíblia e faça oração.
para que você possa crescer. Se você não lê e não ora, o que acontece? Você diminui, você fica pequeno. Infelizmente, há muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, 2, 3, 4 anos, mas continuam tomando leitinho e continuam se arrastando no chão porque ainda não conseguiram levantar e caminhar com as suas próprias pernas. Sabe por quê? Porque não desejaram ardentemente aquilo que a palavra tem para você. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que já provaste. A construção gramatical do grego aqui diz que foi usada aqui, pressupõe que os leitores, as pessoas que estavam ouvindo Pedro falar, eles já tinham passado por uma experiência de salvação. É como eu aqui nesta manhã estou falando com você, pressupondo que você já teve uma experiência com o Senhor, que você na live já teve uma experiência com o Senhor, que você, enquanto IBMQ, já teve uma experiência com o Senhor. Então eu não estou falando por suposição, eu estou falando porque eu acredito que você queira experimentar com ardor a palavra de Deus, para que você possa crescer e crescer com uma vida e vida em abundância. A experiência de salvação é algo pessoal, não é hereditário. Não passa de pai para filho. Não passa de vó para neto. Não passa de irmão para irmão. Por isso que muitas vezes nós ouvimos, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi várias pessoas falarem, mas o fulano, ele foi criado na igreja, ele ia à igreja todo domingo, mas agora ele não quer mais saber, porque ele não passou por uma experiência pessoal. Eu posso criar o meu filho na igreja, eu posso ensiná-lo. A palavra de Deus diz que quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, eles nunca vão se desviar deles. É uma promessa. E eu creio nesta promessa. E por esta promessa nós oramos pelos filhos nossos de oração, filhos biológicos, filhos espirituais, porque nós cremos nessa palavra. Cada criança que está ali atrás tem uma mãe de oração orando por ela. Tem alguns até que tem 2, 3, né? Mas estamos orando porque nós cremos nessa palavra. Mas cada um deles e cada um de vocês precisam fazer a escolha pessoal e ter a experiência pessoal para que isto seja na prática e você experimente o que há de melhor da parte de Deus. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O cristão precisa se aproximar de Cristo com a intenção de permanecer e desfrutar do seu companheirismo. Jesus, ele falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio não para aqueles que estão bons, mas para aqueles que estão doentes. Doentes fisicamente, doentes espiritualmente, mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu experimento da presença de Cristo. Eu me cheguei a ele sabendo que ele é a pedra viva. A pedra viva não é algo morto, pregado na cruz. Não é algo que nós não podemos ter contato diário e pessoal com ele. Não, ele é uma pedra viva. E sendo esta pedra viva, eu posso ter comunhão com ele em todo o tempo. Isso que é viver. Isso é que é viver. Jesus, ele é o maior que qualquer templo feito por mãos humanas. Ele é maior do que toda e qualquer tradição.
qualquer tradição que eu tenha recebido dos meus pais, que você tenha recebido dos seus pais, que lá no passado eles tenham recebido dos pais, Jesus, ele é maior do que qualquer tradição. Jesus, ele é a pedra viva que faz diferença em nós, porque ele pode morar conosco, viver conosco. Quando ele fala que foi rejeitada, rejeitada é não querer, é não aceitar. Quando você diz, eu não quero Jesus, não, você está rejeitando ele. Quando você diz, eu não quero Jesus, você está mostrando que você não quer ter nenhum contato com ele. Abra sua Bíblia em Romanos 1, de 18 a 23, e veja o que Paulo, falando aos romanos, esta palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é para hoje. A palavra de Deus não é uma palavra para daqui a um tempo, não é uma palavra para daqui a alguns anos, ela é uma palavra para o dia de hoje. Eu não vou ler todo o texto, mas eu só quero que você preste atenção, e vale a pena você ler depois. Mas ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, ele é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou. Deus se manifestou através de Jesus. Mas quando os homens rejeitaram, quando os homens falaram que não queriam ter Jesus, eles estavam dizendo para Deus: olha, nós não queremos saber do que você, qual foi seu plano, o que você arquitetou para a gente, e nós não queremos, porque nós estamos rejeitando a possibilidade de termos vida. Se você está rejeitando a possibilidade de ter vida, prepare-se para você enfrentar aquilo que vem depois, porque foi uma escolha sua. Então você precisa estar pronto para receber tudo que vem na consequência da escolha que você fez quando você não quer que Jesus viva em você e que Jesus faça diferença em você. Vocês entendem o que eu estou falando? Alguma dificuldade de entender isso? É difícil entender isso? Foge ao controle de você, você não consegue? Não estou entendendo nada, pastora, do que você está falando. Isso acontece com alguém aqui, ou com alguém em casa? Se você em casa acontecer isso, depois pode falar comigo, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz para trazer vida a você, vida em abundância. Versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como nós lemos na tradução, a minha tradução é João Almeida, a tradução que o Wendel usou para colocar ali no slide para as crianças repetirem, é tradução internacional. Tá? É a nova tradução internacional. Por isso que ele não diz, como pedras que vivem sois edificados, mas vocês estão sendo preparados, não é isso? Vocês estão sendo preparados para serem usados na construção da casa espiritual. Você quer fazer parte dessa construção? Você quer que a tua casa seja construída como casa espiritual? Que o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, esse templo, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos compartilhar da vida que Cristo nos dá, através da ressurreição. A igreja de Jesus, que sou eu e você,
na qual o Espírito Santo habita, é o verdadeiro templo de Deus. E é isso que Deus quer que nós sejamos. É a casa espiritual que está sendo construída. Jesus constrói vidas para que a tua vida seja uma vida espiritual, pautada nas verdades e nos princípios da palavra de Deus. Mas ele continua dizendo que ele diz assim: olha, sois edificado casa espiritual. Para quê? Para serdes, exatamente, sacerdócio santo. A primeira mensagem do ano de 2021. Nós fomos chamados para sermos sacerdócios, sacerdotes. Todo cristão é um sacerdote no sentido de ter acesso igual e imediato a Deus. Todo cristão é chamado a ser sacerdote para servi-lo pessoalmente, para interceder pelos outros e para levar outros ao pleno conhecimento da palavra, a levar outros a receberem o sacrifício definitivo que Deus nos enviou. Hoje nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente para que mesmo 2000 anos depois, eu encontre a salvação, você encontre a salvação, você, meu amigo, encontre a salvação. E por isso nós somos chamados a sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais. Diferente do Antigo Testamento, somente quem nascia numa determinada tribo poderia ser sacerdote. Hoje, nós temos o privilégio que quando nós passamos pelo novo nascimento, cada um de nós pode ser um sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais. Não sacrifícios imateriais, não sacrifícios de coisas terrenas, de coisas que nós achamos que deve ser feito, mas são sacrifícios espirituais, são as nossas vidas. Você lembra de Romanos 12, 1? Teve um ano que o ano inteiro nós repetimos como divisa da nossa igreja. Romanos 12, 1. Rogo-vos novamente a palavra, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Oh, glória a Deus! É esse sacrifício que Deus quer que você apresente. É esse sacrifício que você é chamado para apresentar. É esse sacrifício que ele diz: olha, eu vou me apresentar como um sacrifício vivo, santo, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu preciso andar em santidade. Deus falou para o povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos e bem-me que, porque eu sou santo. Sede santos para que você viva na presença do Senhor e experimente toda a verdade espiritual que Ele tem para você, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo nós podemos oferecer sacrifício agradável a Deus. Não é porque eu sou bonitinha, pequenininha, magrinha, gordinha, baixinha, altinha. Não é porque eu faço aquilo que as pessoas gostam. Eu faço. Eu ofereço um sacrifício vivo, porque eu tenho Jesus na minha vida. A minha vida foi construída nos princípios e nos valores da verdade de Deus. E se eu tenho a minha vida pautada nesta verdade, eu vou morar no céu. Céu, lindo céu. Eu vou morar no céu. As mansões celestiais me esperam,
porque eu vou morar no céu, porque eu tenho Jesus e eu vivo na presença de Jesus. A proposta nossa, o Ministério Infantil, quando pensou sobre a importância de Jesus que constrói vida, é que nós queremos que você entenda a importância da sua vida ser construída em Jesus. Não deixe passar isso. É escolha, eu sei que é escolha, e você precisa escolher. Você precisa estar consciente daquilo pelo qual Jesus veio. Ele não morreu na cruz simplesmente porque ele não tinha mais nada para fazer. Muito pelo contrário. Ele é Deus. Então, certamente, ele tinha coisas para fazer. Mas, por escolha, ele morreu no teu lugar. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Mas, para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se você quer viver na presença do Senhor plenamente, aquilo que o Senhor tem para você, coloque-se diante de Deus agora. Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus. Ninguém melhor do que Ele para entender o que se passa na sua mente e no seu coração. Ninguém melhor do que Ele para entender por quê você ainda não fez a escolha certa. Mas a proposta desta manhã é: faça a escolha de viver plenamente na presença de Deus, ao lado de Jesus, com Jesus dentro da sua vida, para que você possa viver intensamente tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Se é isso que você quer, eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar juntos para que o Senhor continue realizando em você e através de você. Lembra o último versículo que nós oramos? Nós fomos chamados para sermos sacerdotes por uma razão. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes, para exercermos o sacerdócio que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Fomos chamados para vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor, usufruindo, aproveitando o melhor que Deus tem desta terra para nós. Deus te abençoe. Pai querido, nós louvamos o teu nome na manhã desse dia, por estarmos mais uma vez na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O que nós queremos, Senhor, na manhã desse dia, mais uma vez te pedir, é que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor ministre ao coração da tua igreja aquilo que nós não temos capacidade para ministrar. Mas pelo teu Espírito Santo nós te pedimos, ministre ao coração da tua igreja, para que a tua igreja tenha entendimento da tua palavra e que a tua igreja possa desejar ardentemente conhecer mais de ti e viver plenamente nesta construção diária da nossa casa espiritual. Fale a cada um de nós, mantenha esta nossa chama acesa. E, Senhor, vai ministrando a cada coração, porque o Senhor conhece cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.